Olha, eles inovaram na implantação do projeto, ousaram no crescimento, na expansão, e são considerados hoje uma das principais redes fitness da América Latina. Pois olha, a partir dessa história, desse exemplo que nós vamos falar hoje aqui no Rumo Certo, sobre gestão de projetos inovadores. E aí eu convido você para conhecer comigo e a história também, a partir de Fernando Menezes, CEO da Cellfit. Fernando, seja muito bem-vindo. Olá, meu caro Sebastião Garcia. Obrigado demais pelo convite, é sempre bom compartilhar um pouquinho aqui a nossa história de sucesso aqui na Rede Cellfit de Academias. A gente vem crescendo aí exponencialmente, levando atividade física e um serviço de altíssima qualidade a preços justos para os nossos brasileiros aí espalhados pelo esse país tão incrível que nós temos, né? Ótimo, quero conhecer um pouco mais. Além de atividade física, é saúde, né? Que no final das contas tudo é saúde, mais do que estética. Mas enfim, agradeço muito também a sua disponibilidade, gentileza de conversar com a gente aqui, contar a história da Cellfit, a trajetória sua aí, para que a gente inspire também outros empreendedores, né? E então é nessa linha mesmo, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Você quer ser formado em computação também pelo ITA, né? Que não é pouca coisa, diga-se de passagem. E aí, o trabalho que você desenvolve hoje, o que é a Cellfit, para depois a gente entrar na conversa sobre gestão de projetos inovadores exatamente. Bacana, Sebastião. Então, eu sou engenheiro de computação formado pelo ITA, né? Acho que é realmente uma escola que tem um selo muito bacana aqui no nosso país. E ao longo da minha trajetória profissional, eu consegui construir uma carreira bem diversa, né? Eu passei por grandes corporações, como o Banco Itaú, no início da minha carreira. Eu participei do programa de trainee, foi para mim extremamente importante, porque foi o início da minha carreira, então me formou como um profissional. E eu tive a oportunidade de passar por grandes empresas de telecom no país, né? A Brasil Telecom, que se fundiu com a Oi, então participei ativamente desse processo de fusão de duas empresas que eram gigantescas no país, né? Então, culturas diferentes, então participei ativamente desse processo. E recentemente, né, um pouco antes de vir aqui para a Cellfit Academias, eu também participei de um projeto super bacana aqui que tem no nosso país, chamado Grupo Cataratas, que faz gestão de alguns parques naturais e algumas atrações aí, como o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de liderar e construir aí um projeto super bacana, um grande legado que fica para o nosso país, né? E estamos aí na Cellfit já há alguns anos, construindo aqui uma história de muito sucesso, levando cada vez mais academias, um serviço de altíssima qualidade, levando saúde para os brasileiros a preços acessíveis, né? A gente acredita muito no conceito desse negócio. A sacada, você acha que foi essa, Fernando? A democratização, eu diria quase, do acesso às academias com preços mais acessíveis. Onde é que foi o grande acerto de vocês aí desde o começo? Com certeza, essa estratégia muito clara, né, de construir um serviço de altíssima qualidade por um preço muito acessível, né? A história da Cellfit começa em 2012, com dois empreendedores pernambucanos que falaram, cara, a gente precisa levar esse conceito de academias de altíssima qualidade a preços acessíveis, trazer isso aqui para o Nordeste. O Nordeste não tinha ainda esse tipo de atendimento, ou se tinha era precário. Se você olha hoje, até hoje, né, eu visito muito o Brasil, você entra nos bairros mais periféricos, ou bairros mais afastados, ou regiões super adensadas, você encontra academias que não foram planejadas, pensadas para ser uma academia. Então, às vezes, o cara pega uma casa e faz literalmente uma série de puxadinhos, então ele não consegue oferecer o serviço que a gente oferece, porque a gente já constrói uma academia desde o início planejada para fazer o atendimento adequado aos clientes, né? E quando você constrói isso, você consegue entregar uma série de features que são fundamentais para o negócio. Exemplo, você não pode montar uma academia de um porte desse sem ter um bom sistema de ar-condicionado. O Brasil é um país muito quente, imagine o Nordeste. Você não pode deixar de entregar os equipamentos que tenham durabilidade, que não quebrem e que entreguem de fato a experiência que esse cliente está buscando. Então a gente sempre compra os melhores equipamentos do mundo, inclusive todos sempre importados, né? A gente entrega um banheiro que eu costumo dizer que é melhor que o da minha casa. Tá sempre limpinho, cheiroso, a aguinha quente, estacionamento para mais de 40 carros. Então, tudo isso faz parte de uma entrega de um pacote que, quando o cliente pondera isso com o preço que a gente cobra, ele fala, cara, essa academia é incomparável. Então, é uma proposta de valor muito alta por um preço muito acessível.
Interessantíssimo. Agora me chama muita atenção como se dá a gestão desse negócio, então. Porque o custo é alto, como de outras academias também, que não tem preços acessíveis, né? Você falou aí, conforto, ar-condicionado, equipamentos importados, profissionais qualificados, que eu imagino. Então, como é que é essa gestão, esse equilíbrio da gestão, para ao mesmo tempo isso ser rentável, porque é o que Exato. é preciso, né? Mas oferecer um produto de tão qualidade e com preço acessível. Onde é que está o segredo? Se aqui é segredo, se é segredo você não vai contar, mas onde é que está a máxima dessa matemática aí? Acho que o grande segredo, Sebastião, desse negócio é uma gestão eficiente, né, de custos. O nosso negócio é um negócio que a gente chama de ultra low cost, né? Ou seja, eu tenho que trabalhar o tempo todo com um custo extremamente baixo, comportado, para que eu possa repassar no preço para os meus clientes uma tarifa extremamente acessível, né? E como que a gente consegue construir isso, né? Na prática, nós estamos falando aqui de investimentos superiores a 3,5 milhões de reais por academia, né? Isso eu estou falando basicamente o recheio, né? A gente não constrói o prédio. O prédio normalmente é uma entrega do nosso locador. Então você imagina, o locador tem uma área ampla com mais de 2.000 metros quadrados. Ele constrói um prédio para a gente, um galpão enorme com mais de 1.000 metros quadrados. E aí depois que ele entrega isso para a gente constrói o que a gente chama do recheio, né? E aí esse recheio eu entrego toda a minha tecnologia, o Wi-Fi durante todo o espaço da academia, catracas para controle de acesso, toda a nossa parte de tecnologia, inclusive de totens, app, etc., para que a experiência do cliente seja complementada com essa parte de inovação e tecnologia, e eu consiga baratear um pouco o meu custo operacional com funcionários, né? Esse é um negócio que, se eu colocar muito funcionário, a minha conta fica mais difícil, eu teria que repassar isso no preço, né? E aí com isso a gente consegue, somando aluguel, todos os nossos custos de operação, trabalhar de uma forma que eu consiga basicamente break-even o nosso negócio com 1.800 a 2.000 clientes. A partir daí a gente começa efetivamente a rentabilizar o investimento, né? E nós projetamos nossas academias para ter 3.000 alunos. São 3.000 clientes cadastrados que vão ter acesso qualquer dia, qualquer horário, mas na prática a gente já viu que esses clientes se distribuem de forma que a nossa academia, mesmo no horário de maior movimento, consegue comportar os nossos 3.000, 3.500 clientes, né? E isso faz com que esse negócio pare de pé, seja rentável e ganhe a escala necessária. Não, então, você ganha aí na escala também, então, né? Quando você tem um número maior de clientes, que é outro desafio, manter uma qualidade e eficiência aí, ao mesmo tempo com um volume, um fluxo tão grande, né, para prestação de serviço. Mas tem alguma estratégia dentro disso? Eu imagino, claro, você tem os instrutores para cada grupo, enfim, tem toda uma sistemática para dar conta desse recado, né? Mas ainda assim, redução de custos, você colocou, bem pontuado, ótimo. Escalamento, né, com escala aí de serviço, de mais gente usando da academia. E dentro disso, para garantir essa qualidade, esse pessoal é muito satisfeito, porque hoje em dia é isso, né? Não é só o serviço que você está dando, é uma experiência de vida que se espera resultado também. É delicado esse meio também, né? Você lida com gente com expectativas ao mesmo tempo, quase que com sonhos. Manter a qualidade disso aí é outro desafio, precisa ter um conhecimento, uma sensibilidade e tanto, né, Fernando? Exatamente, Sebastião. E acho que o nosso desafio é exatamente esse, né? Como é que a gente agrega valor, serviço agregado aqui de tecnologia para efetivamente deixar esses clientes o tempo todo engajados e satisfeitos, né? Eu costumo brincar que a academia é um negócio extremamente barato para quem usa e às vezes ele fica caro, porque pagar R$100, cento e poucos reais, quando você não vai, começa a doer um pouquinho no bolso na nossa realidade aqui de um brasileiro médio, né? Então, ninguém quer pagar 100, cento e poucos reais para não usar. E a gente toma aqui o cuidado de usar muita tecnologia, e aqui nós estamos falando de aplicativo, totem, a gente usa até inteligência artificial para prescrever treinos, a gente incentiva através da nossa plataforma WeBurn, muito bacana, que tem um conteúdo incrível. Quando o cliente não pode ir na academia, ele pode fazer o treino dele em casa. Tem uma série de conteúdos de nutrição que fazem parte da jornada da dor desse brasileiro de buscar a saúde, porque saúde aqui é uma composição de muita coisa, né? Então a gente precisa
precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar dessa questão de fazer, de fato, alguma atividade física. A gente respeita muito essa questão de cada brasileiro é único e tem a sua forma de buscar a sua melhor versão. É tanto que a gente tem uma série de clientes nossos que não treinam exercício de força, seja peso livre, seja maquinário, eles não fazem, eles gostam de fazer as nossas aulas. Então, todas as nossas salas, né, todas as nossas academias têm uma sala com mais de 20, 30 modalidades, que vai desde yoga, entre outras diversas danças que a gente implanta aí o tempo todo trazendo novidades. A gente acabou de lançar aqui no Nordeste, nós vamos replicar isso para todo o Brasil, um programa muito bacana chamado Ritmos do Brasil, onde a gente traz desde brega funk, forró, etc., que são aulas extremamente calóricas, que as pessoas saem pingando de suor, então elas estão fazendo uma atividade física prazerosa, e para a gente ter nascido como uma academia que desde o início respeitou isso, né? Nós fomos a primeira rede de academias já a nascer com salas de aula. Então, com isso, a gente desconstruiu o que a gente chama de estereótipo da academia ser de marombeiro, né? Que é aquele cara puxador de ferro. Então, isso não existe na Cellfit. A academia é literalmente para todos, onde cada um encontra aqui sua melhor versão com a atividade física que quiser, inclusive com dança. Não, fosse o tempo que a academia era vista mesmo como algo para estética e só, né? Ou muito, talvez, né? A relação com saúde, com mudança de comportamento, né? Está em todos os segmentos, mas na academia é isso, e me parece que vocês perceberam e entraram bem nessa trajetória mesmo de mudança de comportamento, busca por experiência, né? Você percebe isso como um ativo forte, tanto aí para essa questão de saúde e também de estética, mas de saúde principalmente, mas que vale hoje para qualquer segmento, né? Você que é de outra área de informática, por exemplo, ele está lidando muito com tecnologia, com conceitos muito técnicos, mas cada vez mais a experiência do consumidor vira um ativo forte, né? Independente da estratégia que você use lá, ou para reduzir custo, ou para ganhar escala, mas esse é um outro ativo que faz parte aí do planejamento, né? Sem dúvida, acho que hoje o nosso maior ativo é essa percepção que os clientes têm hoje da nossa entrega, né? E a nossa entrega vai muito além da construção do produto final que a gente dá, né? Que é simplesmente maravilhoso. Faço aqui um convite para que vocês entrem numa Cellfit para entender qual é a nossa entrega, mas o nosso atendimento, né? Nosso atendimento e nossa preocupação genuína de ouvir nossos clientes, né? Para você ter ideia, todos os dias ao cliente acessar uma academia, então a gente usa aqui o controle de acesso para disparar que esse cliente acessou a academia, e a gente libera aqui uma pesquisa de NPS para eles, né? Perguntando, cara, numa nota de 0 a 10 você recomendaria ou não a Cellfit? E depois a gente desdobra isso numa série de touch points que nos ajudam a entender, caso ele não esteja satisfeito com alguma coisa, qual é essa coisa, para a gente conseguir ouvir no detalhe esse cliente, e nós damos retorno para 100% dos clientes que nos respondem. Então a gente efetivamente investe muita energia e tempo em ouvir nossos clientes e, de fato, dar retorno para eles. Isso nos ajuda muito, né? Porque, assim, já passamos por diversas dores, como do tipo, os clientes estavam reclamando que a manutenção de equipamentos era lenta. Cara, às vezes é 2, 3 dias. Mas se a percepção deles é lenta, cara, a gente precisa mudar. Nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente, mudar algum processo, para que se uma máquina quebrar um cabo, em meia hora alguém vai lá e troca esse cabo. Como que nós vamos fazer isso? Cara, não sabemos ainda, mas isso é uma dor, nós vamos encarar. Então a gente foi, ao longo dos anos, aprendendo, né? E não é à toa que a gente está sempre na vanguarda de lançamento de novos produtos, né? A gente foi uma das primeiras redes a lançar, inclusive, os treinamentos que a gente chama aqui de HIIT, né? Que é o intervalado de alta intensidade. Porque os clientes começaram a comentar, poxa, eu sinto falta de tal coisa. E nessas pesquisas, elas nos ajudam a estar sempre um passo à frente. Antenado com as melhores tendências do mundo e ouvindo nossos clientes, a gente consegue construir o produto ideal para eles. Então a gente consegue hoje ter muito sucesso na ocupação das nossas academias, que é o que faz o nosso negócio ser rentável, né? Não, ótimo, Vamos fazer uma paradinha rapidinha, Fernando, e quero entrar um pouco mais nisso, assim, nessa gestão de inovação, né? A partir da tecnologia, do retorno do cliente, você colocou a importância que é e o trabalho que vocês fazem para resolver o que a gente pode chamar de um problema, talvez, uma demanda do cliente. E aí, para ter ideia do que fazer de novo também, para inovar, para trazer mais, qual é a estratégia também?
Mas aí a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, então vamos fazer uma paradinha rapidinho. Tá bom, Fernando? Você é de casa também? Convido para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Rumo Certo e o tema central da nossa conversa hoje é gestão e implantação de projetos inovadores. E aqui comigo para essa conversa, Fernando Menezes, CEO da Cellfit, considerado uma das melhores, destaque, né, na América Latina em fitness, em academias. Fernando, você me deu já umas coordenadas ali no início, justificando essa classificação, eu diria, da academia e desse modelo, né, de trabalho, e a gente se propôs a falar de gestão de projetos inovadores, né? E você colocou também no finalzinho do bloco o quanto vocês estão preocupados sempre com isso, né? Buscando a demanda, a dor, entre aspas, do consumidor, do cliente, para trazer projetos novos, né? Para trazer soluções novas, né? Como é que se dá isso, essa decisão de que precisa inovar, precisa expandir também, como é o caso de vocês? Como é que acontece esse processo, essa gestão de inovação? Legal. Essa pergunta é muito boa, Sebastião, e acho que ela vem muito alinhado com o que a gente acredita, né? Que é estar atento aqui às necessidades dos nossos clientes, né? E quando a gente pensa nos nossos clientes, a gente está o tempo todo pensando aqui no brasileiro, né? Um brasileiro médio que representa o que é nosso país, né? Com mais de 200 milhões de habitantes, como é que a gente literalmente atende às necessidades desses clientes, né? Então, uma das coisas que a gente está todo tempo atento, né? E eu acho que falei aqui com um pouquinho mais de cuidado dessa questão de estar o tempo todo pesquisando, né? Eu acho que quando você literalmente ouve os clientes, mas ouve de forma genuína, se importando, entendendo, sentindo um pouco, se colocando no lugar dele para sentir a dor dele, você consegue construir produtos melhores, né? E para isso, obviamente, você precisa de gente capacitada, cultura organizacional, gente que de fato se importe com o negócio, e precisa de sistema, você precisa de tecnologia, você precisa estar o tempo todo desenvolvendo soluções, né? E a gente aqui, obviamente, já testou uma série de ferramentas tecnológicas, aqui eu vou falar um pouquinho de sistema, até a gente conseguir encontrar uma solução de NPS, né, de pesquisa, que nos ajudasse efetivamente nessa gestão direcionada a clientes, né, a ouvir e a resolver, né? Então a gente, de 2 anos para cá, conseguiu implantar essa nova ferramenta que nos ajudou mais ainda, porque agora a gente consegue soltar pesquisas diariamente, então a gente ganhou uma velocidade enorme e a gente tem a informação sempre fresquinha, né? Imagina que eu estou ouvindo o cliente de ontem, eu já sei o que está acontecendo ontem, que é diferente do que aconteceu há 2 meses atrás, né? Então, pesquisas espaçadas têm um prejuízo temporal num mundo hoje tão imediatista que não dá mais para esperar 2 dias, né? Então a gente tomou o cuidado aqui de avançar para ser cada vez mais literalmente online. Então a gente tem respostas muito rápidas para questionamentos que aconteceram praticamente ontem. Então isso tem nos ajudado muito a avançar aqui na direção de ocupar cada vez mais o Brasil com as nossas academias, né? Uma outra coisa que a gente percebeu era os clientes reclamavam que as academias eram distantes das casas delas. E a gente falou, cara, mas como assim a gente sempre escolhe uma localização que é ideal, que é central, que é comercial? E a gente percebeu que tinha um espaço gigantesco no nosso país de levar as nossas academias para mais perto das pessoas, para regiões um pouco mais distantes, mas que são as regiões dormitório, onde as pessoas vivem, moram, que elas se deslocam para ir para o trabalho e voltam. Então esse brasileiro estava desassistido e a gente começou a buscar opções de localização para levar a academia literalmente para dentro da casa delas, para do lado da casa delas, para a avenida de entrada e saída do bairro, ao invés de focar nos grandes centros comerciais, como sempre focamos, como as redes em geral focam, né? Então isso para a gente foi um grande avanço, um diferencial competitivo enorme, né? Que bom, curioso. Que outra demanda chamou a atenção de vocês? Essa é uma que vale para outros segmentos também, né? Está mais próximo fisicamente também, apesar de toda a tecnologia que a gente tem.
Mas dentro dessas demandas todas, me chama a atenção agora, flexibilidade de horários, por exemplo, são questões que hoje em dia são importantes. O que é importante hoje na relação com o consumidor? Trazendo o exemplo da academia. Exato, acho que na hora que você começa a tirar os asteriscos, né, da proposta de valor, que a gente chama aqui dos asteriscos são as pegadinhas, as letras miúdas do contrato, essa relação sendo muito mais transparente, o seu cliente é muito mais fiel e engajado e ele começa a falar bem de você, né? Isso foi uma outra coisa que a gente inovou nesse mercado, né? A academia sempre foi aquele negócio que todo mundo falava assim, eu vou ter que entrar numa academia e ficar 1 ano. Se eu não ficar 1 ano, eu tenho que pagar uma multa. Cara, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu consigo. Então isso desestimulava os clientes. Então nós fomos a primeira rede a dizer, quer saber, nossa rede não tem mais fidelidade. A partir de amanhã, todo mundo que entrar em academia fica o tempo que quiser. Se ele vai ficar 1 mês ou a vida toda, cabe a nós aqui ajudarmos os clientes a ficarem engajados com essa proposta de atividade física, de saúde, porque isso é importante para ele e a gente tem certeza que é um produto que cabe no bolso dele. Então a gente não pode colocar o que a gente brinca aqui, né, uma faca no pescoço do cliente e dizer, olha só, você é obrigado a ficar com a gente 1 ano, não ficou, eu vou te arrancar dinheiro. Não, isso não existe mais. Você fica o tempo que quiser, se quiser ficar 1 mês, 6 meses, 2 anos, 10 anos, a decisão é sua. E quando você não quiser mais, você avisa que a gente estopa a cobrança imediatamente. Então isso foi uma outra coisa extremamente disruptiva nesse mercado de academias que tem gerado um efeito para a gente gigantesco de entrada de novos clientes. Tem muito cliente que realmente sai mais rápido, mas é cada um no seu tempo, na sua velocidade. A gente não pode forçar um cliente por contrato a ficar com a gente a vida toda. Isso não existe. A gente vai forçá-los ou incentivá-los, na verdade, a ficar com a gente, porque a gente acredita que tem um bom produto, que vai manter ele engajado e que ele vai usar. E se ele usar, ele vai achar barato. Essa estratégia fideliza muito mais do que o contrato, né? É o relacionamento, é dessa forma. Até porque esse entendimento de que a academia não é algo que a gente faz por lazer, né? Mesmo que eu queira, sei lá, pela questão estética, mas hoje a academia é parte de saúde, sim, médicos recomendam, né? Se tem problema na coluna, por exemplo, é preciso você fazer musculação e goste ou não, é necessário, é um tratamento, é terapêutico, né? Eu não posso engessar isso, né? Aqui trazendo para o engessamento também uma outra expressão da saúde aí. Mas não posso engessar isso, né? Mas fico muito feliz que tenha essa percepção do negócio a partir da dor de lá, né? Não é da minha aqui, não é eu que tenho que resolver a minha gestão de preencher tantos contratos para ter tanto rendimento e que vai pagar tanto custo. Mas é buscar uma outra solução, né? Eu fico muito feliz quando se tem esse olhar de fora para o negócio, né? Estamos trazendo o exemplo da academia aqui, desse setor, desse segmento, pela eficiência, pelo sucesso que vocês são comprovados, tem números estatísticos, né? Estão em todos os lugares, né? E isso vale essas estratégias, essas quase que lições, né? Essas sacadas, valem para qualquer segmento, que você venda pipoca na esquina, mas vale ter esse entendimento, né? Do que é preciso o relacionamento ter esse valor, esse ativo, né? Agora, nisso tudo também, Fernando, me chama a atenção o seguinte, tecnologia é fundamental nesse processo, né? Primeiro, para você descobrir a demanda de forma mais ágil, resolver mais ágil, né? Não há que resistir a isso, porque é uma transformação que estamos vivendo e precisa ser usada essa transformação digital com essa eficiência, que não basta também ter os totens lá de facilitar meu acesso, o meu plano de trabalho, enfim, lá na academia, se não tiver uma forma eficiente, orgânica, que seja legal também. Porque se eu, de 60 anos, tiver dificuldade para usar isso, já não é eficiente, né? Já não resolve. Então, eu queria que você me falasse disso, da importância da tecnologia, sim, mas da tecnologia enquanto evolução, com eficiência dentro dos processos, seja de uma academia, seja de qualquer outro tipo de empresa, pela sua experiência e pelo seu conhecimento, e ainda mais na área, né? Sem dúvida, Sebastião. E a gente aqui gosta muito de tecnologia, né? A gente está o tempo todo investindo aqui no nosso aplicativo, né? Hoje, mais de 90% dos brasileiros carregam um smartphone, não é nem um telefone, né? Eles carregam um telefone que tem funcionalidade de smartphone, que pode ter apps, pode ter soluções que a gente consegue entregar na palma da mão dele tudo que ele precisa, né? Então a gente está aqui investindo muito em ouvir e perceber se os clientes estão usando ou não, né? Então, dentro daqueles touch points que a gente pergunta do nível de satisfação dele com a academia, existe uma parte 100% focada em tecnologia, onde a gente pergunta especificamente do nosso site, especificamente
especificamente da nossa área do aluno, né, que na área do aluno é a área logada, onde ele consegue ver ficha de treino, que ele consegue ver as questões financeiras dele, se ele vai pagar esse negócio com cartão de crédito, débito em conta, boleto, Pix, colocando cada vez mais opções de pagamento para facilitar a jornada dele, dando opção, obviamente, da recorrência para facilitar essa questão da cobrança para ele. Então, tudo isso são inovações, são coisas que a gente está o tempo todo colocando literalmente na palma da mão dele. E para aqueles que ainda não querem, por exemplo, ter uma ficha de treino num celular, num aplicativo na palma da mão, ele chega numa academia nossa, vai num totem, digita os dados básicos dele, como um CPF, com a senha dele da área do aluno, e ele imprime na hora a ficha de treino dele em papel. Então, assim, você está o tempo todo antenado em ouvir e atender todos os tipos de clientes. Fico muito feliz de conhecer histórias como a sua, da Cellfit, mas pela ideia mesmo, né? Pela percepção do negócio que tem esse quase que apelo social, eu dizia aí também. Mas, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, por compartilhar esse conhecimento aqui, por dar essa instigada em muitos outros empresários e projetos que estão sendo colocados aí a cada dia, se abrindo por aí Brasil afora. Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na Cellfit, pelas suas ideias também. Um abraço grande, Fernando. Eu que agradeço, Sebastião. Sucesso para vocês aí também. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje aqui também. Volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.